8. É uma história conhecida, mas é a revelação da palavra. Versículo 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Aqui diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. O que será que Jesus foi fazer no Monte das Oliveiras? Será que ele foi passear, olhar a natureza? Não. Claro que isso é muito bonito, olhar o que Deus criou, mas ali Jesus foi para orar, para buscar a Deus. Por que você acha que Jesus tinha sucesso no seu ministério? Porque Jesus realizava grandes milagres? Porque Jesus tinha condições de curar e de libertar pessoas? Ah, pastor, porque ele era Deus. Verdade. Mas ele era Deus, homem. Ele veio como homem para este mundo. Ele não veio como Deus. Ele se esvaziou da sua glória e do seu poder. Ele foi batizado com o Espírito Santo para realizar sinais, prodígios e maravilhas, para dar testemunho da verdade. E Jesus disse que nós poderíamos também ser batizados com o mesmo batismo. Se você quer que as coisas mudem na sua vida, se você deseja que as coisas não continuem na mesmice, você precisa fazer o que Jesus fazia: orar, se santificar, buscar a Deus. Jesus, depois que descia do monte, pessoas eram libertas, pessoas eram curadas, pessoas eram salvas. Jesus, ele tinha comunhão com o Pai, e esta comunhão que ele tinha com o Pai fazia fluir unção de Deus sobre a vida dele, e esta unção atrai as pessoas, atrai vidas. E aqui diz que pela manhã cedo, isto quer dizer que Jesus ficou a noite toda orando, buscando a Deus. Você pode perceber na Bíblia que depois que Jesus realizava a obra de Deus, como por exemplo a multiplicação de pães e tantos outros milagres que ele realizou, depois daquilo, depois de sucesso, de realizações ministeriais, ele ia ao monte para orar. O monte hoje não precisa ser específico, é o seu lugar de oração, é o seu quarto, é dentro do carro, seja onde for, mas o importante é buscar a Deus. Aqui está a diferença. A igreja primitiva era uma igreja que buscava a Deus o tempo todo. Todos os dias eles iam ao templo para orar. Se você ler o livro de Atos, capítulo 8, você vai perceber isso. Atos, capítulo 3, diz que Paulo e João subiam juntos ao templo para orar, às 3 horas da tarde, a hora nona. Se a gente olhar Atos, capítulo 8, o apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso, o povo estava reunido buscando a Deus, ele entrava nas igrejas, nas casas, e prendia pessoas, outras eram espancadas e outras eram mortas, como o caso de Estevão. Mas eles não conseguiram parar a pregação do Evangelho. Por quê? Porque eles tinham comunhão com Deus, eles tinham ousadia, eles tinham intrepidez, eles tinham uma vida com Deus. E Jesus está nos ensinando que se a gente também fizer o que ele fez, por exemplo, orar, nós vamos ter resultados gloriosos, nós vamos atrair pessoas. Porque aqui diz no versículo 2 que pela manhã bem cedo ele voltou para o templo, e diz aqui, todo o povo vinha ter com ele. Eita, se os pastores orassem mais, buscassem mais, se consagrassem mais, olha que coisa, as pessoas seriam atraídas. Jesus se assentou e começava a ensinar. A unção atrai, faz toda a diferença. Agora, no geral, se a pessoa se consagrasse mais,
Deus enviar pessoas para falar com ela, dar uma palavra, conselho, alguém da família. A comunhão com Deus faz isso. A pessoa lá no bairro, de repente alguém fala, queria falar com você, porque ela vê algo diferente na vida desta pessoa. Na igreja, irmão, podia falar com você, irmã, cada unção da comunhão que a pessoa tem com Deus. A rainha de Sabá ficou maravilhada quando o Salomão subia no templo de Deus. O jeito que ele subia, o jeito que ele buscava Deus. E as pessoas vão ficar maravilhadas se a gente fizer isso. O povo era atraído. Se você tiver comunhão com Deus, você vai conseguir atrair sua família. Você vai conseguir atrair até o mais incrédulo, até aquele que tem um coração mais duro. Você vai atrair o vizinho, você vai atrair as pessoas. E você vai dar a palavra. Isso vai fazer tão bem para aquela pessoa. E tão bem para você. Só que aqui tem um porém. Aqui diz o versículo 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Naquele culto, naquela ministração, lá no templo, não havia somente aquele povo que estava com sede de Deus, que prestava atenção nas escrituras, mas também no meio deles havia os escribas e os fariseus. Os escribas são os copistas, aqueles que escreviam a lei, que conheciam a lei. E os fariseus, quem eram? Os fariseus eram aqueles que se achavam justos demais, perfeitos demais, melhores do que os outros. E o Senhor Jesus contou uma parábola a respeito do fariseu e o publicano. O fariseu subiu lá no templo, começou a orar, buscar Deus e começou a contar vantagem. Ele dizia, Senhor Jesus, sou dizimista, não sou como esse pecador não. E o outro dizia, o pecador, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Pastor, onde o Senhor quer chegar? Sempre no meio do povo de Deus vai ter um fariseu. Vai ter um escriba que conhece as escrituras, conhece a lei, mas não tem misericórdia, não tem amor. Você vai encontrar sempre um fariseu que vai julgar e condenar. Essa mulher foi apanhada em adultério. E trouxeram até Jesus. Tem gente que não é apanhado. Tem gente que às vezes não adultera, mas mente. Tem gente que não adultera, mas é soberbo. Tem gente que não adultera, mas é orgulhoso. Tem gente que não adultera, mas é maldizente, é fofoqueiro. E para Deus não faz diferença. É claro que todo pecado tem consequência. E tem pecado que é notório, mas tem pecado que é do coração, só Deus sabe. Deus sabe. Aí a pessoa quer ser mais santo, mas se fosse exposto o pecado dela, se Deus pegasse um telão e expusesse, misericórdia. E tem muito fariseu dentro da igreja que quer descobrir pecado dos outros para expor, misericórdia. Às vezes a gente vê certas coisas ou fica sabendo algumas coisas, tem que orar, tem que interceder e não ficar expondo. Na internet está cheio de juízes. Tem um pastor aí que eu vejo que ele é até de Deus, pastor cheio de tatuagem, homem de Deus, se converteu, mas quando ele fica sabendo que alguém pecou, uma certa vez ele estava ministrando uma live e ele começou a expor o pecado de fulano, de cicrano, e tem coisas que ele ouviu falar. E aí? Tem uma pastora muito de Deus, chamada Isabel, que confessou o pecado já tem um tempo. Já quiseram cancelar ela na internet. Pensa numa mulher de Deus. Mas ela errou. Mas ela confessou. Conversou com o marido dela e com os pastores. Mas vazou. Existe uma coisa chamada ética pastoral. Tem coisas, já disse aqui, que nem minha esposa sabe. E acabou vazando. Eu não sei de que lado veio esse vazamento. Eu cheguei a ouvir até um áudio. Eu não acompanho isso não, pessoal. Não fico especulando não. É que apareceu na minha rede social.
E eu preciso saber o que está acontecendo. E ela veio ao público. E ela não precisava fazer isso, porque ela já tinha acertado. Mas por causa desses fofoqueiros de plantão, que se acham mais justos, fica condenando. Se Davi vivesse nos dias de hoje, ele seria cancelado, porque além de ele adulterar, ele mandou matar. Ele tramou a morte de Urias. Olha que coisa séria. Ele tramou, ficou tramando, armou uma cilada para ele. Satanás incitou o coração dele, até uma certa vez, para ele contar também. Mas olha a consequência. Mas ele se arrependeu. Se fosse nos dias de hoje, isso não é homem de Deus. Isso aí é o diabo, é o pastor do diabo. Eu não estou fazendo apologia, que não estava dizendo pela manhã, de pecado não. Apologia quer dizer defesa. Não, não é isso que eu estou falando. A Bíblia fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado. Nós que somos de Cristo, nós não andamos mais na prática do pecado, mas às vezes falhamos, e assim também vamos precisar da misericórdia de Deus. Às vezes um pensamento, uma fala, Deus conhece o coração. E aqui eles começaram a envergonhar essa mulher. Você quer ver? Olha o que diz, versículo 4: e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Lembre-se que Jesus está ministrando o templo. Ainda bem que Jesus tinha uma vida de oração, porque ele sabia o que responder. A unção fluía sobre a vida dele, porque tinha comunhão com Deus. E aqui diz a palavra que eles colocaram ela no meio. Imagine se fosse aqui no culto. É óbvio que a audiência era maior, o público era maior, e pegar e expor a pessoa. Senhor, aqui uma adúltera. Senhor, aqui pecou, ela foi apanhada de adultério, aqui você não vai fazer nada não? Expôs a pessoa. A vergonha. Que ridículo. E eles eram conhecedores da palavra, eram os escribas. Jesus não expôs Judas em nenhum momento, mas ele disse: um de vós há de me trair. Ele poderia ter dito: é o Judas, mas eles ficaram: sou eu, Senhor, sou eu. Jesus nem pediu Judas de tomar Santa Ceia. Isso é pessoal. A palavra vem para todos. E tem gente que gosta de expor, de envergonhar, de ridicularizar, de apontar até o dedo. Essa pessoa é um fariseu. Tem muitos pregadores assim, não se escandalize não, que gosta de expor a pessoa à vergonha, ao ridículo. E às vezes a família lá no culto, imagine como a família fica: não pode fazer isso, misericórdia, Jesus não fez isso. E olha o que eles disseram no versículo 5: e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Lembrando que não foi só a mulher que foi pegar, que estava adulterando. Ela tinha uma pessoa com ela. E cadê essa pessoa? Não estava lá? Levítico 20:10, lá diz que tanto o homem como a mulher seriam apedrejados. Estava na lei mandava fazer isso. Na lei de Moisés mandou, né? Mas eu quero dizer algo para você. João capítulo 1, o versículo 17 diz que a lei veio, né, através de Moisés, mas a graça e a verdade através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós vivemos numa melhor aliança. Aí eles falaram assim, eles doidinhos para apedrejar aquela mulher, e eles doidinhos que Jesus também fizesse parte para tirar pedra. O que tem de fariseu, irmãos, com pedra na mão, atirando, são hipócritas. É um pecador, isso é uma pecadora, pastor do diabo, pastora do diabo. Tem gente que é mesmo. Eu não estou falando de pessoas que servem a Deus. Tem pessoas que é de Deus, mas caiu. E quantos não caíram na Bíblia, mas encontraram restauração em Cristo? O filho pródigo foi longe demais.
Pastor do diabo são esses mercenários que conhecem a palavra, mas é contra a palavra. Tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia, mas pregam ao contrário. Não tem cuidado das ovelhas, são os falsos profetas, falsos pastores, esses sim. Mas tem muita gente de Deus, membro, obreiro, presbítero, apóstolo, profeta, que às vezes tiveram um deslize. É que tem deslize que é notório, tem deslize que não é, mas Deus conhece os pensamentos e a intenção do coração. Deus conhece. E aqui, já com pedra na mão, e o senhor não vai fazer nada? Imagine a mulher lá no meio. Imagine o estado emocional daquela mulher, o medo, o pavor, e as pessoas com sangue nos olhos, esses religiosos com pedra. Não vai fazer nada não? Já estava com a pedra. Fico imaginando ele jogando a pedra para cima, para atacar na mulher. O senhor não vai tomar atitude não? Tem que apedrejar. E agora? Quero ver se eu sair dessa. Mas ele tinha comunhão com Deus. Ele tinha uma vida com Deus. E quem tem vida com Deus sempre vai ter uma palavra, sempre vai ter uma resposta, sempre vai ter uma saída. Toma cuidado com essa turma que julgam, que condenam. Toma cuidado. Não faça parte dessa turma. Aqui diz a Bíblia, versículo 6. Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. A igreja é para si um hospital, e não um tribunal, não lugar de condenação e de julgamento. É para recuperar vidas, pessoas. É que nem um soldado ferido, aquele hino é lindo. Mas infelizmente muitos não cuidam dos feridos, daqueles que caíram. O filho pródigo, quando voltou, o pai foi lá e correu, abraçou ele. O amor e a misericórdia andam juntos. Não tem como uma pessoa falar que tem amor, mas não tem misericórdia. Quer ver a pessoa se dar mal. Que tristeza isso. Mas eles tinham um propósito. Eles estavam tentando Jesus. Toma cuidado, que tem gente que vai te tentar, vai te provocar para tirar pedra em alguém, para fazer conluio com ela. Não entra nessa não. É a pessoa e Deus. Davi lhe disse: eu não vou tocar no ungido de Deus. Olha que Saul merecia a morte. Naquela época era olho por olho, dente por dente. Mas ele disse: eu não vou tocar, porque foi Deus que ungiu. É ele Deus. É Deus que vai cuidar dele. E Deus tratou dele. Davi, ele encontrou misericórdia. Ele encontrou perdão até na lei. Porque os adúlteros eram apedrejados. Mas a misericórdia do Senhor não é só no Novo Testamento, é no Antigo. Ele encontrou misericórdia. Ele não foi apedrejado e morreu. Deus perdoou o pecado dele. Ele teve as consequências? Teve. Mas olha que coisa. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E agora? Davi escreveu a maioria dos salmos. Ele falou muito sobre misericórdia, mas os profetas antes dele também, depois dele, falaram sobre a misericórdia de Deus. Ela não tem fim. Mas tem gente que não está encontrando misericórdia. Ela quer encontrar, mas não encontra. Dentro da igreja, hein? Através de um irmão, mas não encontra. É só pedrada, é só tijolada, é só apontação de dedo. Que tristeza. Aí a pessoa se revolta, aí a pessoa não quer mais saber de nada. E o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E eles tentando, provocando Jesus para acusar ele. E Jesus estava na terra escrevendo. Diz os historiadores, alguns, que Jesus estava escrevendo o pecado de cada um. Mas olha, continuando. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela.
E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Isso é forte, hein? O texto conhecidíssimo. Aquele que não tem pecado, tira a primeira pedra. Se alguém atirasse pedra, era hipócrita. Quem atira pedra também nos dias de hoje é hipócrita. Aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Nós temos que orar pelos irmãos, pelas irmãs, pelos pregadores. Temos que clamar a Deus e ter misericórdia daquela alma. Pastor, mas caiu. Nós vamos ver o final aqui. Conhecidíssima revelação. E Jesus não entrou no joguinho deles. E Jesus tinha todo o direito de atirar pedra, porque ele nunca pecou. Mas ele não fez isso. E ele continuou, se inclinou, escrevendo na terra. Versículo 9. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Eu vou falar que é forte. Guarde a sua pedra, porque você também peca. Nós temos que guardar a pedra. Eles, olha que coisa, sendo fariseus, escribas, um a um começaram a lançar fora as suas pedras, dos mais velhos aos mais novos. Os julgadores independem da idade. Às vezes é um jovem, às vezes é um adulto, um idoso. E eles saíram, todos eles. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Eu vou falar algo para você também que é muito forte. Jesus deu uma palavra de consolo para aquela mulher. Onde estão os teus acusadores? Jesus disse: alguém te condenou? Nós vamos ver isso aqui. Eu também não te condeno, vai e não peques mais. Que lindo, pessoal. Quando Jesus deu uma palavra de consolo para aquela mulher, os acusadores foram embora, os julgadores foram embora, porque a pessoa que caiu, a pessoa que está em pecado, ela não precisa que alguém aponte o dedo e o pecado dela. Ela precisa de restauração e não ser ferida por palavras. Ela precisa da misericórdia de Deus. Jesus tinha todo o direito de apedrejá-la, mas ele não fez isso. Ele mostrou o amor de Deus e a graça de Deus. Quando você der uma palavra de consolo para quem caiu, para quem está fraco, até para quem se desviou, os acusadores vão embora. Quando você estiver numa rodinha e vierem fazer joguinho para você ficar contra alguém, e a pessoa está lá no meio, não, essa pessoa precisa da misericórdia de Deus como eu preciso, como você precisa. Nós não temos esse direito. O julgamento pertence só a Deus. Você pode ter certeza que eles vão atirar, eles vão lançar fora aquela pedra e não vão atirar, porque é isso que o inimigo quer. E diz aqui a palavra: endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? A palavra de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, faz toda a diferença. E essa palavra que nós temos que falar. Nós não devemos acusar as pessoas.
Nós temos que ter misericórdia dela, daquele que se desviou. Eu estava dizendo hoje pela manhã, uma pessoa que é de Deus verdadeiramente, o coração dela dói quando vê uma pessoa nas drogas, quando vê as pessoas nos vícios. Eu estava vendo na rede social uma usuária de crack, 3 anos na Cracolândia, médica, e começou a chorar. Não tem como você não ter compaixão de você andar na rua e aquela pessoa mexendo na lixeira, procurando algo para comer. Não tem como você não ter compaixão daquela pessoa que está de luta, perdeu alguém, um ente querido, de alguém que sofre, de um desviado. Você olha na internet, se você conhece, eu creio que você deve conhecer muita gente, e você olha, nossa, essa pessoa estava na igreja, tudo desviado. Deus misericórdia. Tem misericórdia, porque você sabe para onde aquela pessoa vai se ela morresse. Mas tem gente que tem um coração endurecido e segura a pedra. Tem que ter pena de morte. Eu sempre digo isso, e às vezes sou repetitivo, que não é um filho dela, nem um marido dela. Ninguém cria um filho para ser bandido. Eu conheci amigos, poucos que se enveredaram por esse caminho das drogas, outros até para o crime. Tiveram uma excelente educação dos pais. Porque é fácil falar, mas e a dor do pai e da mãe? Ninguém cria um filho para ser bandido, para ser traficante. Ninguém cria. Infelizmente, essas pessoas usadas pelo mal cometem atrocidades. Existe a lei. Mas quantas pessoas que não se converteram? Saulo de Tarso, religioso, mas mandava matar. É crente? Mata. Está na Bíblia. Ele matou Estevão. Consentiu na morte, mata mesmo. Pegou carta para perseguir os crentes lá em Damasco, em outro país, para fazer a mesma coisa. Mas teve um encontro com Cristo. Ele não matou mais. Quando o carcereiro quis se matar lá na prisão, não faça tal coisa. Se fosse antes, que se mate. O amor de Deus é diferente. A misericórdia de Deus. Por que as pessoas não estão se convertendo como antes? E por que muitas pessoas se afastaram, a maioria delas? Às vezes a maioria delas falta de amor, de misericórdia e compaixão. Talvez a maioria ou a minoria, mas muitos estão feridos. Porque a igreja que tinha que ser um hospital espiritual não é. Você não tem fé, você é fraco, você é pecador mesmo. Aí vira aquela bagunça. Pessoal, estou indo para a igreja. Se está acontecendo isso, estão atirando pedra contra mim, eu vou mais para a igreja não. Eu vou fazer isso aqui e faz. Você se perde. Que tristeza. Os fariseus não estavam preocupados com a mulher. Eles queriam atirar pedras nela para prejudicar Jesus. Toma cuidado com os fariseus. Eles querem te prejudicar. Não deixe de fazer sua cabeça. Mulher, onde estão os teus acusadores? Hoje eu estava na hora do almoço, fui atender uma pessoa na igreja, aí passou uma pessoa desesperada. Pela fala dele, a pessoa até de presença, mas estava mal vestido, se entregou. Por quê? Se separou, a mulher foi embora, deixou ele. E ele só pensando nela, ele abriu o coração. Peguei a corda para me enforcar. Ele falando com as palavras dele, poderia fazer isso. Deus falou com ele. Ele ouviu uma voz: não faça isso.
ele ia fazer, não faça isso, eu vou te ajudar, mas não faça isso. Aí ele deixou a corda de lado, mas desesperado. Aí, só para você entender que eu estou resumindo aqui, e ele meio perturbado, porque o diabo se aproveita da situação. Eu falei para ele assim: você está idolatrando sua esposa, você fez dela um ídolo, você está querendo tirar sua própria vida por causa dela. Você está percebendo o que está acontecendo contigo? E Deus fica onde nisso? Você tem que amar Deus sobre todas as coisas. Mas eu fico pensando nela direto, eu não consigo parar, eu não consigo esquecer, tal. Eu quero ela de volta, tal. E parece que ela foi embora. Eu falei, se for de Deus, não tem para ela volta, mas você tem que mudar o foco. E vou te dar uma palavra. Quando José teve um filho, ele colocou o primeiro nome de Manassés, porque ele disse: o Senhor me ajudou a esquecer. Deus também vai fazer a mesma coisa, porque se um dia for para ela voltar, a sua vai ser. Você precisa pedir a ajuda de Deus para você esquecer. Ele está perturbado, louco, pensamento suicida. Na hora mesmo, ele fez assim. Eu estou falando sério, diante de Deus, Deus sabe que eu estou falando a verdade. Entrou aqui, que o Senhor falou. É mesmo, eu tenho que falar com Deus para Deus me ajudar a esquecer. Eu tenho que falar com Deus, né? Eu falei, Você vê que ele estava tão oprimido pelo maligno que não conseguia mais enxergar certas coisas. Uma simples palavra. Quando Deus colocar uma palavra na sua boca, por mais simples que seja, dê. Eu já conheço, então, aquela pessoa precisa daquela palavra. Ele saiu feliz. O Espírito Santo é quem faz a obra, é o Espírito Santo que coloca a palavra na nossa boca. Nós temos que orar a Deus para dar a palavra certa, porque tem muita gente ferida, machucada, sendo condenada, julgada, que precisa de uma palavra para se levantar. Precisa de uma palavra de consolo. A pessoa já está no meio, envergonhada, que nem essa mulher. Não se esqueça disso. Situação de vergonha. Ela precisava de um ombro amigo, de um abraço, de um braço estendido. E aqui diz a palavra: e ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Conhecidíssimo. Eu não te condeno também. Vai em paz. E não peques mais, mas vai em paz. Está rolando um vídeo já tem um tempo de um fato que aconteceu, e você com certeza sabe disso, do Mindinho com aquela mulher. E foi comprovado que a mulher tem problemas psicológicos. Coisa muito séria. E o mundo está invertido mesmo, né? Mas enfim. Aí quando foi dar entrevista, expôs a mulher. O que aconteceu. E quantos nos julgaram antes da hora? Ai, que mulher safada, evangelizando. Tem pessoas que têm surto. Eu vou falar algo aqui. É muito forte que eu vou falar. A minha mãe era perfeita. Depois que ela sofreu um trabalho espiritual de macumba, ela ficou louca. Como assim, pastora? Está normal. De repente, saía de casa. Às vezes pega, meu pai fala isso, minha família. Pegava eu e meus irmãos saía. Às vezes pegava eu sozinho e saía. Meu pai desesperado atrás. Pessoa perfeita. O demônio tomava ela, saía. Tinha que ficar de olho nela. Quando encontrava ela, quem é? Sou eu. Ele, caiu em si. E naquela época o evangelho não é como é hoje.
Até que um dia, eu me lembro da última vez que eu vi minha mãe, só tenho essa lembrança, quando ia fazer 4 anos. Nunca me esqueço, vestido verde, e eu todo feliz. O pai encontrou a mãe, Depois ela sumiu de novo, nunca mais. Nunca mais. Eu vou fazer 52 anos. E as pessoas julgam sem saber. Meu pai não conhecia a palavra. Naquela época, a gente sabe que rolava no mundo espiritual aí. Por isso a Bíblia diz: não julguei para que não sejais julgados. E eu estou falando porque foi comprovado lá, os médicos, tudo. Tem gente que vai se aproveitar para ter seguidores, a gente sabe disso. Mas eu quero que você entenda isso. Nós não temos direito de julgar quem quer que seja. O porquê. Tem coisas que só Deus sabe. E às vezes a gente é falho. Seja no pessoal ou no virtual, nós não temos esse direito. Todos pecaram, estão destruídos da glória de Deus. Todos. Mas em Cristo a misericórdia e perdão, só a pessoa querer. E quantas pessoas neste momento estão precisando ouvir uma palavra como essa, de consolo, para que ela seja levantada. Essa mulher se levantou e Jesus falou: vai em paz. Imagina o alívio. Ela foi envergonhada no meio de todo mundo, mas Jesus a exaltou no meio de todos. É isso que Deus faz. Que da sua boca saia a palavra de consolo para quem caiu, para quem está ferido, para quem está no erro. Em nome de Jesus. Você vai ser recompensado. Vai te fazer um bem tão grande. Nós temos que imitar a Cristo, amar de verdade.